Seja muito bem-vinda, advogada, seja muito bem-vindo, advogado. Esse é o seu Cliente Business, o programa onde a gente discute as melhores estratégias para que você, advogado, possa construir uma imagem que vende. E no episódio de hoje, nós vamos trazer um tema muito importante. Antes disso, sempre comigo, meu grande amigo Eduardo Brena. Tudo bom, Brena? Eba! Muito obrigado, Henrique. Agradeço imensamente você, advogado, você, advogada, que está aí disposto a entender o que fazer para construir uma imagem que vende. Bom, você deve saber já que eu sou advogado há 27 anos e há mais de 7 anos eu venho ajudando advogados, mentorando advogados a justamente fazer isso. Aprender como construir uma imagem que vende. Aliás, eu quero dizer o seguinte, Henrique, eu comecei a fazer isso pelos advogados justamente para quebrar aquele paradigma que muitas pessoas têm, que o advogado, cara, que o advogado é ruim, que o advogado é um mal necessário. Eu mesmo já ouvi isso das palavras de um cliente, fala assim, o advogado é um mal necessário, então eu venho com esse objetivo, transformar a visão que a sociedade, que os nossos futuros clientes têm de nós. Porque nós somos um bem necessário, não um mal necessário. Então, eu fico muito feliz com esse tema que você está propondo hoje, para mostrar para as pessoas o que a gente precisa fazer, ou primeiro, pelo menos, alguma boa parte dos passos que a gente precisa fazer para começar a ter a melhor imagem possível. Né? Exatamente. E aí, falando sobre o nosso tema de hoje, nós vamos trazer as 7 fases do relacionamento. Brena, quando a gente discutiu esse tema das 7 fases do relacionamento, eu fiquei com uma dúvida. Nós vamos ajudar advogado, a advogada a arrumar um parceiro de vida? Cara, é muito engraçado isso. Porque por que que a palavra relacionamento está muito conectada mesmo com os relacionamentos amorosos, né, Henrique? Mas a verdade é que isso é um mito. Relacionamento é a maneira como eu me conecto e interajo com as pessoas que estão à minha volta. Então, hoje, nós vamos falar sobre como que você melhora, como você ultrapassa as fases dos seus relacionamentos profissionais, seus relacionamentos de negócio. Embora, Henrique, evidentemente, que isso sirva para todo tipo de relacionamento. Mas vamos dar o foco aqui na área profissional, porque você quer construir uma imagem que vende para ter sucesso na advocacia ou para conseguir um relacionamento amoroso? Então, nosso objetivo aqui, eu não sou conselheiro amoroso, aliás, eu até posso recomendar o Ítalo Ventura, quem quiser buscar o canal dele no YouTube, ele é um especialista em ensinar as mulheres a construir relacionamentos amorosos que não sejam abusivos, né? Acho que é mais ou menos assim, né, Henrique? Então, não é o meu objetivo concorrer com o Ítalo e nem com essas feras que falam sobre relacionamento, nem sou psicólogo a ponto disso, mas quero trazer conceitos que você vai aplicar imediatamente na sua advocacia e ter essa visão, né? Ter essa visão de como que eu passo a me relacionar com as pessoas que estão à minha volta, uns mais longe, outros um pouco mais perto. Isso é realmente muito, muito, muito importante, porque, do ponto de vista profissional, então, a gente poderia resumir que relacionamento é a maneira com que você se relaciona com quem é seu cliente, ou quem quer ser seu cliente, ou quem você quer que seja seu cliente, ou tem uma definição mais ampla? Para mim é mais amplo, Henrique. É evidente que você precisa construir um excelente relacionamento com esses 3 pontos. Quem é seu cliente,
quem quer ser seu cliente, quem você quer que seja seu cliente, é muito importante. Mas eu penso que quando se trata de relacionamento profissional, não estamos limitados a essas três posições, vamos dizer assim. Porque seu relacionamento profissional, por exemplo, seu sócio, você tem um relacionamento profissional com o seu sócio. Você tem um relacionamento profissional com eventuais advogados que você contrata como associados ao seu escritório. Você tem relacionamento profissional com os seus colaboradores de uma maneira geral. Então, a sua secretária, o seu secretário, ou a pessoa que serve o café. Você tem relacionamento profissional com eles, né? Então, é evidente que pro ponto de que para você construir uma imagem que vende, é importante você também obter esse olhar para os relacionamentos com as pessoas que já são seus stakeholders, são pessoas que já estão próximas de você. Mas, assim, quando você se relaciona com os seus fornecedores, também é um relacionamento profissional. Tá? Ah, mas o meu fornecedor, ele não vai ser meu cliente. Cara, não sei. Pode ser até que ele nunca seja. O que eu quero que você tenha em mente é que quando alguém perguntar para o seu fornecedor, caramba, eu preciso de um advogado que resolva X, ele vai falar, é o Breno. Cara, ó, eu tenho um advogado que eu presto serviço, o que eu forneço material de escritório, cara, você tem que falar com ele. Então, esses relacionamentos também são importantes, porque são pessoas que estão ali, que você pode fazer com que eles enxerguem as suas qualidades, as suas competências, a ponto de você se tornar uma pessoa que eles tenham a confiança de fazer uma indicação. Porque, assim, só para terminar, Henrique, isso, imagina que uma gráfica atende um monte de advogados. Qual é o advogado que você quer que ela indique quando alguém tem um problema que ela sabe? Ué, você quer que ela indique você. E por que você tem que ter o escolhido, o eleito? Percebe? Então, a gente tem que sempre ter isso em mente. Sempre ter isso em mente. Quando você constrói uma imagem que vende, o objetivo disso é que as pessoas que estão ao seu entorno, clientes, prospectos, fornecedores, sócios e colaboradores, também direcionem isso, também entendam isso, para poder estarem seguros de fazer uma indicação para você, uma recomendação do seu serviço. O que quer dizer que não necessariamente faz parte do. Esse relacionamento vai ser parte do ciclo social que a pessoa frequenta ou do ambiente que a pessoa frequenta fora do escritório, né? Não tem nada a ver. Existe confusão entre relacionamento profissional e o relacionamento pessoal que as pessoas tentam fazer para levar isso para o profissional? Cara, eu não diria confusão, Henrique, mas eu diria o seguinte: é muito comum, especialmente nós, advogados, fazermos uma construção. Temos muitos relacionamentos pessoais. E nós achamos que automaticamente isso vai se transformar em um relacionamento profissional na medida das pessoas tenham alguma necessidade do seu serviço. Mas não é bem assim que acontece. Tá? E eu gosto de dar um exemplo que eu sempre dou, até falamos um pouco sobre isso em outras oportunidades. Quando eu achava, então, que era natural que as pessoas à minha volta, os meus familiares, meus amigos mais próximos, fossem um canal de indicação para mim. Quando eu descobri que não era. Então, é muito comum, por exemplo, eu quero que você pergunte aí para o seu, não sei se você tem irmãos, Henrique. Tem, né? Tenho. Então, cara, pergunta para o teu irmão aí o que você faz, assim.
E às vezes você pergunta para o teu irmão, ele vai fazer uma cara de interrogação. Ah, mas, pô, Henrique, tu não é engenheiro, mas, não sei direito o que tu está fazendo hoje. Cara, tu falando do teu irmão, né? Que em tese, claro, a gente espera que todo mundo tenha um excelente relacionamento com seus irmãos, nem todo mundo é assim, né? Mas eu tô falando do irmão, do teu pai, da tua mãe, do teu primo. Pessoas, você acha que eles sabem o que você faz, só que eles não sabem. Os teus amigos, então, mais ainda, né? Fala aí. Não conhece a dimensão, a não ser que sejam pessoas inseridas no mesmo nicho, no mesmo meio, não sabem a dimensão do que você faz. E é muito louco isso, cara. Eu sei que o Edu é advogado. Eu sei que o Edu, porque na minha casa todo mundo chama de Edu, né? Aí eu sei que o Edu é advogado, mas aí perguntarem, mas o Edu faz direito tributário? Ah, cara, não sei. Mas de quem é a responsabilidade disso, hein? É minha, não é deles. Né? E, cara, quando eu comecei a me dar conta disso, eu falei, cara, as pessoas que estão ao meu entorno não sabem o que que eu faço, então, não sabem o que que eu faço. Então, eu tenho dois trabalhos aí. Olha, primeiro, trazer pessoas que eu entendo que são potenciais clientes ou parceiros, porque às vezes um bom parceiro pode ser melhor do que um mau cliente, tá, Henrique? A gente sabe disso. Então, nós temos uma fase, e é sobre isso que a gente vai falar das 7 esferas de relacionamento. Trazer as pessoas que você olha e entende que, cara, essa pessoa é um parceiro, pode ser um bom parceiro estratégico, eu quero essa pessoa como cliente, para próximo de você, para que isso aconteça. E depois comunicar, deixar claro o que você faz exatamente, né? Para ter sucesso profissional. O que muitas vezes acontece é que a gente tem muitos ciclos de amigos e está tudo bem. Agora, tem o cara que. Tem gente que sabe usar isso a favor, Henrique. Por exemplo, o ciclo do jogo da galera do futebol, o ciclo da galera do. Sei lá, participo de uma entidade de benemerência, né? E só que tem muita gente que equivocadamente fala assim, tem um ditado, né, que diz amigos, amigos, negócios à parte. Cara, não tem nada mais equivocado do que isso. Então, vou pedir licença, a Sabrina readaptou, a Sabrina, que é minha esposa, minha sócia, e ela readaptou esse ditado para uma coisa que faz muito mais sentido para nós, que é amigos, amigos, negócios faz parte. Porque eu faço negócios com as pessoas que eu conheço e confio. Quem são essas pessoas em primeiro momento? Eles são os meus amigos, gente. Eles são os meus familiares. Então, sim, e tem um mito, né, Henrique? Não, a gente não pode advogar para familiar, não pode advogar para amigo. Por que que não? Desde que você estabeleça bases corretas. Fala assim, eu advogo para você, mas as condições são essas, e aqui nosso relacionamento é profissional. O preço é esse, tá? Eu fico Normal. pensando aqui, você sabe que eu sou leigo na advocacia, mas eu fico pensando aqui sempre num sentido lógico das coisas, e isso realmente para mim faz muita lógica, né? Se eu preciso de um advogado para uma questão pessoal, ou mesmo da minha empresa, eu vou procurar um advogado que eu confio. Se eu tenho um amigo advogado, por que que justamente aquele amigo que eu não vou, ou se eu tenho um irmão que é advogado, por que que eu não vou tratar com o meu irmão? Eu vou procurar um outro advogado. A não ser, obviamente, que acho que tem um limite aí, se aquela pessoa está envolvida, né, com o caso de alguma maneira, né? Por exemplo, inventário de família, se o advogado faz parte do inventário, pode dar problema ou não tem nada a ver isso? Pode dar, pode não dar. Não é ilegal ou ilícito eu advogar em causa própria, inclusive em inventários de família. Agora, depende do teu relacionamento com a tua família. Né? Depende do grau de confiança que você construiu com aquelas pessoas. E aí,
o que acontece quando um relacionamento dessa natureza, que é de parentesco familiar, um relacionamento de sangue, quando dá algum problema nesse relacionamento, é mais complexo, né? Porque você tem que buscar a reconstrução desse relacionamento, buscar de novo a confiança das pessoas, né? Reverter um processo de desconfiança. Mas, assim, é só porque as pessoas acham que familiares não são descartáveis, não que eu acho que sejam, e acham que clientes X, Y, Z são descartáveis. É só essa pensamento. Cara, para mim, todas as pessoas não são descartáveis. Percebe? A gente tem uma cultura de não deixar nunca ninguém para trás. Então, por que eu vou dispensar, abrir mão das pessoas? O que pode acontecer, cara, eu não sou advogado que advoga na área de família e sucessões. E aí, o que eu faço? Qual que é a minha... Gente, não posso fazer isso. Não me sinto seguro de fazer, né? Porque tem muito colega que vem, não, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, e aí as coisas não andam da maneira como esperado, e é claro, os familiares fazem o quê? Ficam chateados. Aliás, eles ficam muito mais chateados, ficam pé da vida, né? E era mais fácil você ter a decência de dizer, não, essa não é uma área que eu domino. Porque é a mesma coisa de um engenheiro. Eu tenho uma irmã, minha esposa é engenheira, eu tenho uma irmã engenheira. Eu não vou pedir para elas fazerem um projeto. Uma engenheira de segurança do trabalho e outra engenheira elétrica. Eu não vou pedir para elas fazerem um projeto para a construção da minha casa. É simples assim. Então, eu acho que os relacionamentos são relacionamentos, eles podem ser ao mesmo tempo profissional e pessoal. É importante que a gente saiba disso, que não é um problema, muito pelo contrário, é uma grande solução. Bom, então vamos entrar nas 7 fases, então, nas 7 esferas do relacionamento. Eu vi que você preparou um slidezinho para gente ver isso, né? Para ficar mais visual. Eu tenho que dizer o seguinte, Henrique, isso, eu tenho que dar os louros à pessoa que desenvolveu esse olhar, esse pensamento. É um treinador, um escritor, um grande entendido de relacionamentos profissionais norte-americano, chamado Andy Lopata, e ele que trouxe, para mim, é clareza de como que as coisas funcionam quando se trata dos relacionamentos. E você vai perceber, Henrique, que o que ele traz muito claramente é que as pessoas estão perto de nós, as pessoas que nós queremos que estejam perto de nós. Né? Então, é esse o grande exercício. Quem que eu quero que esteja ao meu redor? Né? Então, eu vou mostrar, só para você, colega advogada, ter mais noção do que eu estou falando. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Maravilha. Então, eu quero que você, colega advogado, e você, Henrique, também, eu sei que acho que isso é uma novidade para você, enxergue os nossos relacionamentos como se fosse uma cebola. Eu sempre lembro, quando eu falo isso, eu lembro do filme do Shrek, né? Porque ele fala pro burrinho, né? Ah, não, eu sou que nem uma cebola. Ah, o que? Você faz as pessoas chorarem? Não, tenho camada. Então, eu sempre lembro. Porque é mais ou menos isso. Nossos relacionamentos, eles estão em camadas. Então, quem está lá mais longe, quem está nessa fase, nesse lado mais externo, né? São pessoas que você reconhece. Quem está por fora? Quem está fora é o mundão aí, né? Existe uma teoria, Henrique, dos graus de relacionamento também, e nós temos de 250 a 500 pessoas que estão mais próximas da gente. Não é pouca pessoa, não é pouca gente, né, Henrique? Não mesmo, 500 Né? pessoas é bastante gente. Pois é. Então, vamos imaginar que nós estamos aqui, ó, no centro da cebola. Então, quem está para cá, o mundão aí, os bilhões de pessoas
que nós temos no mundo, são 220 milhões de brasileiros, vamos falar aqui, se você tem uma advocacia que atua só no Brasil. Então, mas quem está na primeira esfera? São pessoas que te reconhecem. Quem está mais, são pessoas que te reconhecem. Então, eu sei, hoje o Henrique, eu estou aqui, estamos com frequência, nos relacionando e tal, estamos já aqui, estamos aqui dentro, porque somos parceiros de negócio. Né? Já vou falar sobre isso. Mas, tem pessoas que, se você não vai nutrindo esse relacionamento, você conhecer, por exemplo, há cerca de 20 dias atrás, nós estivemos juntos num grande evento, né, de marketing, conhecemos muitas pessoas lá. São pessoas que eu reconheço. Então, se eu encontrar na rua, por exemplo, eu vou saber quem é. O que acontece é que, com o passar do tempo, a gente esquece dessa pessoa, tá? E ela volta para essa esfera de pessoas que, meu... Aí um dia você encontra ela de novo, puxa, eu conheço esse cara, mas não sei da onde. Aí ele volta a integrar essa fase mais externa, a pessoa que você reconhece, tá, Henrique? Não, perfeito. Até me lembrou uma história disso que é, eu- no prédio da minha mãe mora um sujeito que estudou comigo na faculdade de engenharia, né? Ele era, sei lá, um ano, uma turma depois da minha, algo assim. Mas na época eu dava monitoria, essas coisas, então acabava que eu era mais reconhecido do que reconhecia as pessoas, né? É, e o cara, pô, Henrique, há quanto tempo, não sei o que e tal, e me abraçou no elevador, né? E eu subi, foram uns 5 andares mais longos da minha vida, porque eu não conseguia lembrar o nome do cara de jeito nenhum. Até hoje eu não lembro o nome dele. Eu já tentei até buscar o nome pela vaga do carro para tentar descobrir o nome dele, porque é realmente essa parte do reconhece, acho que é a mais limiar, assim, né? Que você tem esse problema. Às vezes você não lembra o nome da pessoa, não lembra de onde conhece, essas coisas, né? É, é bem isso. Já passei por isso também, viu, Henrique? Mais de uma vez. Mas, cara, teve uma vez que eu fiquei um tempão, uma tarde inteira com uma pessoa que tinha estudado comigo no colegial e eu não me lembrava o nome da pessoa também. Foi muito louco mesmo. E é chato às vezes, muitas vezes, né? Por isso que o nosso processo é fazer as pessoas estarem mais pertinho da gente. Então, essa é a fase um, a fase das pessoas que nós reconhecemos, e especialmente as pessoas que nos reconhecem, né? Agora, um cliente não vai te contratar só porque te reconhece. Então, nós passamos para a fase 2, Henrique, que daí é pessoas que você conhece. Então, essa você não esquece. Você sabe, você sabe que, opa, esse é o Henrique, cara, eu sei que o Henrique é engenheiro elétrico, né? Sim. Sei que o Henrique é engenheiro elétrico, pô, sei que o Henrique é casado, sei que o Henrique tem uma filha, então eu já conheço, né? Sei que o Henrique agora tem uma agência de marketing, etc. E uau, está ajudando as pessoas a se relacionarem com a sua audiência, e é por assim vai, sem que eu, Henrique. Mas o que acontece, Henrique? É sempre bom que fique claro. Esse teu vizinho da tua mãe aí, ele chegou a estar nessa fase aqui contigo. Você conhecia ele, Uhum. vocês se relacionaram. Só que com o passar do tempo, cara, ele passou por uma fase mais externa. Que você sabe quem ele é, mas você não se lembra nem o nome dele. Aí você se recordou que ele estudou contigo e tal, mas você não se lembra. Então, ele passou por quê? Porque o tempo fez isso. O passar do tempo faz isso. Porque o que acontece é que eu tenho, se eu abrir a minha agenda do meu celular, não sei se você, quantos, eu tenho 5 mil contatos aqui no celular. 5 mil. Mas muitos desses estão nessa fase aí, que eu reconheço só. Sei quem é. Nem sei o que está acontecendo na vida dele mais.
Mas perceba, será que essa pessoa que eu reconheço apenas, ela não pode ser hoje interessante para o meu sucesso? Ela não pode ser um cliente em potencial? Não pode ser um parceiro em potencial? É isso que esse é um ouro que a gente abandona, tá? Então, a pessoa que reconhece, eu trago para a esfera de que eu conheço. Então, já sei alguma coisa, já sei algumas informações, tenho referências de onde eu conheço essa pessoa. Tá claro isso, Henrique? Claríssimo, claríssimo. E aí, passamos trazendo essa pessoa que nós conhecemos para ir uma fase, a terceira fase, que é a pessoa que pô, você conhece e agora você conhece e gosta dessa pessoa. Por quê? Eu posso muito saber, olha, eu sei quem é o Henrique, eu sei que ele tem uma filha, sei que ele tem uma esposa, sei que ele mora em tal lugar, mas, cara, é só seguir essas coisas. A partir do momento que eu começo a me relacionar mais com isso, eu falei, cara, pô, gosto do Henrique, hein? Cara, eu percebi que o Henrique tem os valores próximos do meu, tem essa intenção, passou por coisas que eu passei, e etc. E começo a me identificar com você. Então, o Henrique passa da fase que eu conheço para uma fase que eu gosto. Não sei se tá claro isso, Henrique. Tá claro, e isso me traz até uma, uma coisa que se discutia muito quando eu era do mundo corporativo. Se discutia muito dessa coisa assim, eu não preciso gostar do cliente para trabalhar com ele. E aqui, na verdade, o que a gente está dizendo é justamente o contrário, né? Você, você traz a pessoa para o seu ciclo de relacionamento das pessoas que você gosta, para que você possa ter uma relação profissional positiva, né, com essa pessoa. Melhorem, uma relação profissional melhor. É claro que vai acontecer de nós fazermos negócios com pessoas que nós não gostamos, mas isso é muito doloroso para nós e para essas pessoas aí. Então não é muito melhor, os negócios não vão ficar melhores se eu fizer negócios com pessoas que eu gosto. E não só pessoas que gostam de mim, que eu gosto. Porque isso é uma coisa que acaba sendo meio natural. E os negócios ficam melhores e mais lucrativos quando a gente percebe isso. Então, caramba, eu tenho uma relação fria com o cliente X, que eu só conheço esse cliente, o que eu posso fazer, então, para melhorar essa relação? Para quê, Henrique? Para trazer ele, pelo menos, para essa esfera. Porque na esfera seguinte, na quarta fase de relacionamento, você gosta e confia, porque são coisas diferentes, correto? São coisas diferentes. Porque, pô, às vezes você gosta de alguma pessoa, você nem sabe por quê, mas, cara, eu não tenho motivos para confiar nela. Eu não faria negócio com ela. Eu não entregaria, por exemplo, o meu cachorro para ela tomar conta, ou meu filho. Porque quando você confia numa pessoa, você deixa, né? O cachorro, o filho, né? Percebe? Cara, por quê? Porque os relacionamentos são melhores e mais duradouros com a confiança. Aliás, a confiança acelera os resultados dos negócios. Existem diversas obras que falam sobre um assunto e eu recomendo fortemente, está até aqui atrás de mim, que é um livro, ficou meio livro de cabeceira, A Velocidade da Confiança. Porque, cara, você pode fazer negócios com pessoas que você não gosta, mas certamente não vão ser os melhores negócios. E o que a gente quer quando constrói uma imagem que vende? Nós queremos os melhores negócios, não só mais negócios. Nós queremos melhores. Eu quero que o advogado, quando constrói essa imagem, se dê ao luxo, possa se dar ao luxo de dizer: este cliente eu não quero atender. Né? E isso se constrói com base na confiança. Tá, Henrique?
Eu estou procurando ser o mais claro possível. Se você tiver alguma intervenção aí, você me fala. O que você falou antes, até dá para fazer negócio com quem você não gosta, ou que não gosta de você. Mas confiança já é um pouco mais complicado, né? Fazer negócio com quem você não confia ou que não confia em você, eu acho que não é nem possível. Pois é, mas você percebe que é horrível quando acontece isso. É horrível, porque é um negócio cara, que faz mal para as duas partes. Então, o objetivo é você se mostrar confiável o tempo todo. Então, a gente tem que empreender ações para ser confiável e confiar nas pessoas. Porque com o ato de confiar, porque tem gente que não confia em ninguém, né, Henrique? O ato de confiar não é só ser confiável, eu também preciso confiar nas pessoas. Senão, essa é sempre uma relação de mão única. Isso também é prejudicial para os relacionamentos. Porque senão você não passa para a próxima fase, que é a quinta fase, que, cara, mais do que confiar, as pessoas estão mais próximas a você, é a pessoa que você apoia, que você dá suporte. São pessoas que, cara, se tiver algum piriri, você, opa, não, pera, deixa aí, vou te ajudar, eu te levo no hospital, ou eu faço mais por você, né? E qual é o ideal do melhor dos ideais? É que você traga para próximo de você, para as esferas mais internas dos seus relacionamentos, as pessoas que você começa a perceber que serão mais importantes, Henrique. E aí, cara, a gente vai entrar em um tema polêmico. Opa. É polêmico. Por quê? Caramba, mas então eu vou me livrar de pessoas e se eu me aproximar, ou querer que as pessoas se aproximem de mim, eu vou parecer interesseiro? Depende de como você faz isso. É claro que eu não estou falando para você se livrar de pessoas. Né? O que acontece é que tem pessoas, existe uma expressão que se usa muito para relacionamentos amorosos, mas também pode se usar para relacionamentos profissionais, hein? São aqueles relacionamentos tóxicos, sabe? Isso também acontece na esfera profissional. E você também pode ter um cliente que você tem um relacionamento tóxico com ele. Isso é muito ruim. Vocês estão juntos, chega uma fase que vocês estão... Porque ninguém contrata um advogado ou busca um advogado se não tem o mínimo de olhar de confiança. E aí é tudo aquilo que a gente faz no marketing, etc, etc, né? Para chegar nessa fase 4, né? O marketing serve para isso, né? Para trazer as pessoas a ter um mínimo de confiança para você. Mas, cara, quando você identifica um relacionamento tóxico, esse relacionamento você tem que parar de colocar energia nele. Para colocar energia em relacionamentos que sejam menos tóxicos, abusivos mesmo. Porque tem. E o advogado sofre relacionamento abusivo, sim, com o cliente. E ele tem que começar a olhar, cara, o que eu preciso fazer? Esse cara me traz dinheiro e vamos falar sobre as questões de gestão. Esse cara me traz dinheiro. O que eu preciso fazer para ele não ser tão importante dentro do meu escritório? Né? Quem eu vou buscar? Quando eu vou buscar? Gente, estou falando das fases do relacionamento, porque o ideal é que as pessoas estejam quanto mais próximos de você, melhor. Bom, e aí tem as pessoas que te dependem. Esse é o ponto ideal, né, Henrique? Para você construir uma imagem que vende. Esse ponto 6 é quando a gente chama que o cliente virou. Falando do cliente, por exemplo, mas poderia ser um fornecedor, etc. Ele é o advogado da marca, né? É o embaixador da marca. É isso. É isso. E não só o cliente, o fornecedor, todo mundo, né, Henrique? Uhum. Todo mundo. Quer dizer, todo mundo tem que agir que nem fosse tua mãe. Quase como tua mãe, né? Mãe defende. Defende o filho, comida dele. É isso. Então, por que isso é importante, visualmente importante? Porque cada vez que você
colega advogado, e você mesmo, Henrique, pode pensar nisso. Cada vez que você identifica uma pessoa com quem você se relaciona, onde ela está nessa esfera? Hã? Onde ela está? E aí, o que é mais legal? Onde que eu quero que ela esteja? Onde que é importante para mim que ela esteja? Hã? Porque nós somos no centro e as pessoas das suas centros, que estão do seu lado, são a sua rede pessoal. E é possível, sim, eu trazer uma pessoa do nível 1 para o nível 7. É claro que é muito importante que as pessoas, você, colega de advogado, saiba. Nada disso vai acontecer como num passe de mágicas. Não é dar um estalo e a pessoa virou teu best friend forever. Isso não vai acontecer. Ao ultrapassar essa fase, requer esforço e tempo. Porque, como eu disse para você, é o tempo que você dedica ao relacionamento com essas pessoas que vai ser um grande fator determinante de elas estarem numa fase de que te reconhece para uma fase que está na sua rede pessoal. Percebe, Henrique, a importância disso? E eu Percebi. tenho que saber quem são as pessoas que estão lá fora que eu reconheço, que eu quero trazer para dentro da minha esfera de contato, mais pessoal. Eu preciso começar a ter olhar para ele. Isso não se trata de ser uma pessoa interesseira. Trata-se de você querer se relacionar com pessoas melhores para o seu crescimento profissional e por consequência do seu crescimento pessoal. Porque é um grande erro a pessoa querer dividir. Eu tenho uma vida pessoal, uma vida profissional. Porque a gente tem uma vida só. E hora a gente está trabalhando, hora a gente está em horas que não estamos trabalhando. Em tese, né, Henrique? Porque se eu trabalho com aquilo que eu gosto, tanto faz. E o que eu não quero que o advogado perca é esse amor pela advocacia. Porque senão nada disso vai funcionar. Porque nunca ele vai conseguir trazer as pessoas para o nível 7. Porque ele não transparece essa paixão pela advocacia. E aí, o que você falou da pessoa ser interesseira, eu acho que também, em um dado momento, transparece, né? Existe um ditado que diz que você consegue enganar poucas pessoas por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo, mas não consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? É, Então, uma hora ou outra vai transparecer para as pessoas que existe um interesse que não é verdadeiro aí. naquele relacionamento, né? Então, Henrique, essas são as 7 fases do relacionamento. É exatamente o que você está dizendo, é exatamente. Então, a autenticidade é muito importante. Essas são as 7 fases do relacionamento. E por que eu gosto de trazer isso à tona? Eu quero que a pessoa vise, eu fiz esse slide. Porque visual, o próprio Andy Lopata dá o exemplo das 7 esferas da cebola, né? De uma cebola, e eu quero que você visualmente, cada vez que se encontrar com alguém, olhe, pensa, onde que essa pessoa está no meu relacionamento? A segunda pergunta é, onde que eu quero que ele esteja? E aí, se eu quero que ele esteja no meu ciclo mais íntimo, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? E é exatamente isso que a gente constrói quando se fala de relacionamento com clientes. Você pode ter clientes em todas essas fases, mas eu quero que ele esteja no mínimo aqui, ó, na 6, para ser um embaixador da minha marca. Por quê, Henrique? Porque eu não sei se você sabe, não sei se você, colega advogado, sabe, existe uma equação dos relacionamentos. Sabia disso, Henrique? Não, não sabia. Então, cara, eu gosto de usar esse acrônimo que eu vou mostrar para você. Porque é o acrônimo CAR. E se você acelerar o seu carro,
você vai ter resultados mais rápidos. Então, qual que é a equação? O C é de conhecimento. Então, você tem que ser conhecido, mas você tem que ser visto como uma autoridade, e isso é igual à rentabilidade, isso é igual ao resultado. Porque resultados, elas não necessariamente significam renda, dinheiro, certo, Henrique? Não necessariamente. Então, cara, porque o nosso objetivo é, cara, o tempo inteiro que eu penso em marketing, o tempo inteiro que eu penso em relacionamento com os clientes, é assim, cara, eu tenho que ser conhecido, eu tenho que ser visto como autoridade para eu passar a ser uma pessoa que as pessoas indicam. Eu não sei se está claro isso. E aí, quando eu olho para as esferas, para os graus, ou para as esferas aqui, eu prefiro. Não, pera. Essa pessoa, cara, eu quero que ela esteja próxima. O que a gente fez com o Henrique? Cara, a gente nunca tinha ouvido falar do Henrique até alguns meses atrás. De repente, cara, surgiu um interesse em comum, uma necessidade em comum, então vamos nos conhecer. Né? E é isso. Até a pessoa chegar dentro da sua esfera mais próxima. E pode acontecer. E isso pode ser feito em poucos tempos, hein? Não é uma eternidade. É lógico que tem uma série de variações. Que tem pessoas que você, cara, está muito distante de você. Uhum. E só você a conhece, ela não te conhece. Então, o primeiro passo é, vamos supor, eu quero fazer negócio com Elon Musk. Porra, Brena, você é louco, isso é impossível. Não é impossível. O que você tem que saber é o seguinte, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para o Elon Musk me conhecer? Eu não sei se está claro isso, Henrique. Eu não sei se o que eu estou querendo mostrar para o colega advogado dessa lógica dos relacionamentos, como é que funciona. Ok. Já sei que existem essas 7 fases. Já sei que se as pessoas estão na fase 5 ou fase 6, é o melhor caminho para um cliente que eu não quero na minha rede pessoal, né? E está tudo bem isso, viu? Tá tudo Está bem. tudo bem. Então, na fase 5, fase 6, o cliente é, tem uma boa relação comigo, eu tenho uma boa relação com ele, a gente vai fazer um bom negócio e ele vai acabar me indicando eventualmente. Né? Ok. Aí deve estar surgindo algumas perguntas na cabeça deles, porque surgiu na minha. Primeira pergunta é: existe técnica para fazer esse caminhar do 1 até o 6, pelo menos, né? Até o 5, pelo menos? E aí, pensando no que você falou agora a respeito do Elon Musk, né? Ou de uma pessoa que você não faz parte nem da cebola, mas que você quer trazer para cá. Como fazer isso? Se existe uma técnica, quais são essas técnicas e como aplicar isso? Então, Henrique, essa é uma pergunta dos milhões, né? Existe técnica, sim. Inclusive, são essas técnicas de construção de relacionamento que nós ensinamos no nosso curso, na nossa mentoria, no Enchendo a Banca, tá? Porque tem muita coisa que você pode fazer. Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que é mais relevante é então vamos partir do Elon Musk, né? O que eu preciso fazer? Então, por que eu quero conhecer o Elon Musk? Porque, às vezes, pode ser uma decisão só de ego. O que o Elon Musk pode acrescentar para o meu negócio? O que o Elon Musk pode acrescentar para a minha advocacia? O esforço que eu vou ter que... Claro, se você imaginar que o esforço... Isso é óbvio, né? Eu vou ter que fazer um esforço bem maior para me aproximar do Elon Musk do que eu faria para outras pessoas. Concorda comigo? Isso é lógico. Então, esse esforço que eu sei que vai demandar tempo e esforço, vai compensar. Esse é o primeiro olhar que você tem que ter. Então, cara, eu tenho grandes ícones, mas eu tenho uma coisa, viu, Henrique? Eu tenho pessoas que eu admiro, mas eu não gosto dessa idolatria,
que as pessoas têm por ninguém. Não quero ser idolatrado por ninguém também. Eu só tenho o valor mesmo de contribuir com a advocacia, porque eu realmente entendo que a advocacia pode transformar esse país, né? Então, eu tenho esse valor, você sabe disso. Então, não quero ser idolatrado. Eu me incomodo com idolatrias. Então, a sua decisão é uma decisão por idolatria ou porque isso pode ser bom para a sua advocacia, para o seu negócio de advocacia. Primeiro ponto, bem importante. Segundo ponto é, Henrique, pensa, o que eu posso fazer para, de alguma maneira, contribuir com essa pessoa que eu quero me conectar? Porque mais do que ser uma prova da sua de você ser autêntico, de você ser genuíno, de você querer se relacionar com essa pessoa de maneira interessada e não interesseira, é você encontrar formas de contribuir com essa pessoa. Ah, Brena, mas eu vou contribuir com ela sem receber nada em troca? É, é isso. Porque, me desculpe, se você está construindo seus relacionamentos só esperando algo em troca, você está construindo relacionamentos fracos. Você está construindo aquela casa, quando você pensa nos três porquinhos, você está construindo a casa de palha, não a de tijolo. E aí, qualquer sopro vai destruir esse relacionamento. Quando você busca relacionamentos de maneira interesseira e não de uma maneira genuinamente interessada. E aí, Henrique, existem muitas formas que as pessoas podem pensar de contribuir com o outro. Muitas formas. Muitas dessas coisas nós ensinamos no Enchendo da Banca. Claro que podem ter que esgotar esse assunto, mas, cara, eu tenho que dizer uma coisa. Você só consegue ajudar uma pessoa de alguma maneira, que não seja necessariamente profissionalmente, quando você conhece a pessoa. Então, você tem que fazer a sua lição de casa, de entender as necessidades dessas pessoas e buscar ser um solucionador desses problemas, dessas necessidades. E o que acontece é que a gente só faz isso pelo nosso cliente, viu, Henrique? A gente só faz isso pelo nosso cliente porque a gente quer esse cliente, a gente quer esse cliente, e nós nos esquecemos que a gente pode primeiro construir um relacionamento antes dessas pessoas serem nossos clientes. E eles se tornarão os melhores clientes de uma maneira natural. E eu imagino que muita gente acaba fazendo até esse esforço para trazer alguém para dentro do ciclo, mas depois não tem a mesma energia para manter a pessoa dentro do ciclo, e aí ela vai se afastando. Então, acho que essa técnica que você trouxe agora de estudar o que eu posso contribuir para outra pessoa, e o primeiro passo para fazer isso é conhecer mais sobre essa pessoa, ajuda nos dois momentos, né? Tanto para trazer essa pessoa para dentro do ciclo, para depois, uma vez que eu já conheço o que essa pessoa quer, o que ela precisa e como eu posso contribuir, eu consigo mantê-la dentro do ciclo, né? Exato. Exatamente. É isso. E às vezes são pequenas ações, viu? E vou dar um exemplo prático. Bom, hoje você tem uma filha pequena e eu posso garantir que se a sua filha tiver alguma necessidade, eu puder ajudar a suprir essa necessidade, eu não estou falando de doença, eu não estou falando de... Estou falando de coisas que, pelos filhos, primeiro pelos filhos, mas pelos filhos e pelos pais, a gente faz quase tudo. Então, quando eu ajudo você, Henrique, cara, a tua filha, sei lá, cara, tá querendo estudar fora do país, vamos supor.
e eu falo para você, Henrique, eu tenho esse caminho. Cara, eu vou ativar em você um sentimento de gratidão tão grande pelo que eu fiz, pela sua filha, não por você necessariamente, que é, você vai ficar presente na minha vida durante um bom tempo. E para muitas pessoas, para sempre, pelo que você fez, ou pelo que eu fiz por X, Y, Z. O que acontece, cara, é que a gente não tem esse olhar macro. A gente tem um olhar na pessoa em si, não na empresa dela. Porque, às vezes, aquilo é um orgulho pessoal da pessoa. Não é só um índice de sobrevivência, sabe? O cara constrói uma empresa. Então, caramba, você imagina você, advogado, ajudando a empresa do teu cliente a ir para um outro nível. Não só com a sua advocacia. É colocando o teu cliente frente a frente com um investidor, não sei. Porque as possibilidades são infinitas. Né? E a gente pode discutir isso aqui horas. Né? Eu espero que, então, essa visão, o que eu posso fazer para contribuir com essa pessoa é o ponto de partida e de chegada, talvez. Perfeito, perfeito. Eu acho que aí a gente conseguiu contribuir com os nossos espectadores aqui, trazendo, além desse conhecimento das esferas, trazer para eles também o que eles podem fazer nesse caminhar. A gente se encaminhando aí para o final de mais um episódio. Brena, suas considerações finais aí. Uau! Esse foi um episódio super intenso. Agradeço mais uma vez você, Henrique, agradeço você, colega advogada, que está querendo mesmo construir uma imagem que vende. E eu quero, então, sempre que você, quando pensar, olhar as pessoas das suas relações, em que fase de relacionamento vocês estão. Traz elas mais para pertinho, para que elas sejam embaixadoras da sua marca, porque aí sim você vai ter uma imagem que vende, né, Henrique? Nós vamos, nos próximos episódios, nós vamos falar muito sobre essas, entre outras questões, né? Vamos falar sobre relacionamento através do WhatsApp, vamos falar um pouco sobre questão de gestão, que nós já falamos, e a questão de precificação de honorários advocatícios, e tantas outras coisas. Então, deixa eu te ajudar, permaneça conectado aqui com o nosso programa Cliente Business, e muitíssimo obrigado. Muito bem, Breno, muito bem, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo nessa empreitada de ajudar os advogados a construírem essa imagem que vem. E, então, mais uma vez, fique ligado aí nos próximos episódios do Cliente Business, que é esse programa onde a gente discute as melhores estratégias para que você, advogado, construa uma imagem que vem. Obrigado de novo, Brena, e até a próxima. Forte abraço!